Existem duas fases na nossa vida. Uma é aquela que a gente viveu antes de Jesus, da gente saber o que Jesus fez na cruz. E a outra fase da nossa vida é aquela fase que a gente vive ou está vivendo depois de Jesus ter ido para a cruz. Porque antes de a gente aceitar aquilo que Cristo fez na cruz por nós, antes de nós sabermos que Ele morreu por nós, que Ele estava representando a nós e que a vitória que Ele teve na cruz foi por nós, a nossa vida era uma outra vida. A nossa vida era uma vida derrotada, a nossa vida era uma vida fracassada, era uma vida sem esperança, era uma vida diante do qual o diabo tinha total liberdade para agir na nossa vida. Era uma vida onde a gente era escravo dele, ele nos dominava, fazia de nós o que ele bem entendia. A nossa vida antes de saber aquilo que Cristo fez na cruz era uma vida conformada, uma vida onde a gente aceitava doença, a gente aceitava miséria, a gente vivia uma vida de sofrimento. Mas a nossa vida, após ter entregado ela a Cristo e entender o que Jesus fez na cruz por nós, a nossa vida então ela tem que passar a ser diferente. Ela tem que passar a ser uma vida onde você seja uma pessoa feliz, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa abençoada, onde já não vai mais haver conformismo, onde você já não vai mais aceitar, ser uma pessoa dominada ou escravizada pelo diabo ou pelas coisas dele, mas pelo contrário, você tem que passar a ser aquela pessoa que vai se revoltar contra todo tipo de problema, situação ou adversidade que se levante contra você. Por isso que lá em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala assim: olha, se alguém está em Cristo Jesus, quer dizer, se uma pessoa entregou a sua vida para Jesus Cristo, fez dele Senhor da sua vida, essa pessoa ela se torna o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas já se foram, eis que se fizeram novas. Quer dizer, a pessoa ela deixou as coisas velhas para trás, passaram, e ela vai passar a viver uma nova vida. E essa nova vida é uma vida vitoriosa e mais do que vencedora. Então uma coisa você tem que colocar no teu coração: a velha vida não tem que fazer parte do teu presente nem do teu futuro. A nova vida é uma vida completamente diferente, mas só depende do quê? Só depende de você. Só depende da maneira com que você vai viver diante de Deus. Só depende da fé que você colocar na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler um texto em que a Bíblia mostra que para Deus não há nada impossível. Nós vamos ler um texto que mostra que quando a pessoa crê, e porque ela crê, ela toma atitudes de fé, tudo se torna possível acontecer na vida da pessoa. Porque quando Jesus falou assim: olha, eu sou o pão da vida, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu posso te dar essa vida, eu posso te dar uma vida que você nunca viveu, eu posso levar você a experimentar uma vida que você nunca jamais pensou ou imaginou ou passou pela tua mente. Quando ele fala que eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, ou diz eu sou o pão da vida, ele estava dizendo assim: olha, não tem nada e nem ninguém que pode me impedir de agir. O diabo não pode impedir Deus de agir, problemas não podem impedir Deus de agir, homens ou pessoas não podem impedir Deus de agir. A única pessoa capaz de impedir o mover e o agir de Deus na sua vida é você mesmo. Mas se você está aqui hoje buscando a Deus, eu tenho certeza que você não quer impedir Deus de agir na sua vida. Eu tenho certeza que você quer que Deus haja, que Deus ele se manifeste na sua vida, para que a sua vida de fato seja essa vida vitoriosa e abençoada. Amém, pessoal? Então vamos fazer o seguinte: abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Velho Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Não consegue encontrar? Levanta a mão, peça ajuda aí, eu vou ver o suporte cantar. Peça ajuda ao seu irmão lá. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Bom? Coloque as suas mãos sobre a passagem que você abriu. Não trouxe sua Bíblia? Coloque as mãos sobre o seu coração, sobre o alto da sua cabeça. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça.
entramos em Tua presença mais uma vez, meu Deus, nesta noite. E a Tua palavra, meu Pai, ela diz que se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram novas. Pois, meu Pai, eu sei que diante do Senhor estão, Pai, pessoas que entregaram suas vidas sim a Cristo, se converteram ao Senhor Jesus, fizeram dele seu único Senhor e Salvador. E elas então, meu Pai, sabem que existe uma vida, meu Pai, que nós vivemos ou vivíamos antes, meu Pai, de ter o entendimento daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz. É a velha vida derrotada, fracassada, humilhada, destinada ao sofrimento, à angústia, à tristeza e à escravidão nas mãos de Satanás. Mas ela sabe também, Pai, que há uma nova vida para ela. Uma vida, meu Pai, como diz Tua palavra, que ela vai andar em viver em novidade de vida. Uma vida vitoriosa, uma vida, meu Pai, abençoada. Uma vida, meu Pai, onde ela vai ter bênçãos, onde ela vai ver milagres e ter milagres em sua vida. Uma vida, meu Pai, vitoriosa e mais do que vencedora. Uma vida, meu Pai, onde ela já não será mais conformada, já não mais aceitará, meu Deus, o fracasso ou a derrota. Uma vida diante do qual, meu Deus, ela não vai ser mais dominada pelo diabo, mas ela será aquela, meu Pai, que tem domínio sobre as forças das trevas, cumprindo a Tua palavra que diz que, meu Pai, o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos cause dano. Ó, meu Deus, que nesta noite, meu Pai, o Senhor venha ao encontro da necessidade dessa mulher, ao encontro, meu Pai, da necessidade deste homem e suprir cada uma delas. Meu Deus, que seja uma noite, meu Pai, em que de fato a vida dessa pessoa seja transformada, seja mudada, que seja, meu Pai, nesta uma noite de libertação, uma noite de cura, uma noite, meu Pai, em que essa pessoa de fato viva essa vida vitoriosa e abençoada. E, meu Deus, na certeza da Tua resposta, nós te agradecemos. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Pode abrir os teus olhos. Olha, o texto que nós vamos ler aqui, ele é um texto grande. Então eu vou resumir o início dele para que a gente vá para a parte principal. Esse texto que nós vamos ler, ele fala de uma mulher que é conhecida na Bíblia, né, como a mulher de Sunem ou a Sunamita. E fala também a respeito do profeta Eliseu. Então o texto diz assim, olha, que numa cidade chamada Sunem havia uma mulher. Essa mulher era rica mesmo, e o profeta Eliseu, ele sempre passava em frente à casa daquela mulher, passava por aquela cidade, e todas as vezes que ele passava por ali, aquela mulher, né, o constrangia, como assim, pastor? Ela, vendo ele passar em frente à sua casa, ela sempre chamava ele, homem de Deus, chega aqui, vem tomar um café, vem tomar um chá, vem comer um bolo, um pãozinho de casa, vem tomar uma água fresca, vem renovar suas forças, vem descansar um pouco. Todas as vezes que Eliseu passava ali, essa mulher chamava para que ele viesse fazer alguma dessas coisas, ou comer, ou descansar, ou repousar, e por aí vai. E a Bíblia fala que em certa ocasião, ele passando ali, a mulher virou para o seu marido e disse assim: veja que este que passa por nós é santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, a mulher falou para o seu marido: vamos construir um quartinho, obra de pedreiro, vamos colocar ali uma mesa, vamos colocar ali uma cama, vamos colocar ali uma cadeira, vamos colocar ali um candeeiro, quer dizer, algo que iluminasse, para que todas as vezes que esse homem de Deus passar aqui, ele se retire dali para repousar. O marido concordou, ela era rica, eles tinham posse, tinham condições, fizeram. A Bíblia fala que o profeta Eliseu, ele ficou tão agradecido pela hospitalidade, pelo cuidado daquela mulher, pela generosidade dela, que então ele mandou chamar ela até ele e perguntou para ela: olha, mulher, você tem nos tratado tão bem, tem cuidado de nós, mostrou hospitalidade
Então a Bíblia fala que esse profeta, o Eliseu, ele tinha um ajudante chamado Geazi. E esse Geazi era observador e ele falou assim: olha, para o profeta, olha, essa mulher ela não tem filhos. Então o profeta pegou e vendo, né, que aquela mulher não tinha filhos, disse uma palavra para ela assim: daqui a um ano, por essa mesma época, você vai abraçar nos teus braços um filho. E do jeitinho que o profeta falou, aconteceu. Passou um ano, desde que ele falou aquela palavra para ela, aquela mulher ela devia ter algum problema. Ele não fala o que é, se ela era estéril, ela tinha algum problema no ovário, nas trompas ou no útero. A Bíblia fala, ela já era de certa idade, o marido também. E naquela época, uma mulher não podendo ter filhos, ou um homem não podendo gerar filhos, era uma vergonha, era uma humilhação, a pessoa era vista como maldita, ou como estando, né, no pecado debaixo de maldição. Então o profeta falou: não, daqui a um ano dessa época você vai abraçar nos teus braços um filho. E a Bíblia fala, passou um ano certinho, aquela mulher concebeu, deu a luz e teve um filho. E o menino foi crescendo, foi lá 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, saudável, bonito, perfeito, sem problema nenhum. Quando chegou a mais ou menos a idade de uns 11, 12 anos, olha o que aconteceu. Capítulo 4, versículo de número 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e dormiu. Sim ou não? Dormiu, sim ou não? Puxou o ronco, tirou a palha, sim ou não? O que aconteceu com o menino? Morreu. Olha para cá. A Bíblia fala que tendo o menino crescido, certo dia, aquele menino, ele saiu e foi para a roça, onde estava o seu pai e os seus empregados, seus funcionários, os segadores, estavam na roça trabalhando. O menino saiu e foi até onde o pai estava. Ele ficou lá, talvez, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas. De repente o menino corre para cá, corre para lá, brinca, se diverte. Aí ele para, olha para o seu pai e começa: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Talvez ele disse: minha cabeça dói, minha cabeça está doendo muito. Então a Bíblia fala: o pai do menino chamou um dos seus criados e seu moço e falou: olha, leva-o até a sua mãe. O moço levou o menino à sua mãe, e a Bíblia diz: ele ficou sentado no colo da sua mãe, abraçado com ela provavelmente, até ao meio-dia, e morreu. Por que eu escolhi esse texto hoje? Porque eu quero falar com você a respeito de algo que infelizmente acontece na vida de muita gente hoje. Não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Eu quero falar com você a respeito de perdas, porque infelizmente toda pessoa, independentemente de quem quer que seja, em certa ocasião, um momento da sua vida, ela acaba perdendo algo que para ela é importante, algo que para ela é de valor, algo que para ela é precioso. Veja o caso dessa mulher. O que ela perdeu? O que ela perdeu? Ela era rica, mas ela não perdeu a sua riqueza. Ela tinha dinheiro, mas não foi o dinheiro que ela perdeu. Ela tinha casa, ela tinha posses, ela tinha muitas coisas, mas não foi isso que ela perdeu. Ela perdeu aquilo que ela mais amava. Ela perdeu aquilo que veio, né, por um milagre de Deus, que era o seu filho. Assim como você está aqui hoje. Infelizmente, você é uma pessoa sujeita a perder as coisas. Não porque Deus quer, mas é que nem a Bíblia fala: Satanás, o ladrão, vem senão para roubar, matar e destruir. Tudo que uma pessoa perde na sua vida é causado por um demônio, é causado por Satanás, é causado por um espírito maligno. E eu te provo isso pela Bíblia. A Bíblia não fala de Jó, por exemplo? Sim ou não? Quantas pessoas falam que Jó foi provado por Deus? Que tudo que aconteceu na vida de Jó foi causado por Deus, mas não foi. A Bíblia fala: então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó da planta, né, do alto da cabeça, a planta dos pés.
quem matou todos os 10 filhos de Jó, foi Satanás quem matou o rebanho de Jó, outra parte ser roubado. Quer dizer, tudo que aconteceu na vida de Jó foi causado por Satanás e não por Deus. Tudo que ele perdeu porque o diabo tirou dele. Assim é com relação a gente. O que é, talvez você está aqui hoje e você perdeu algo, ou está a ponto de perder algo. Talvez você está aqui hoje e você fala, pastor, é verdade, eu estou a ponto de perder meu casamento, perder meu marido, perder minha esposa. Pastor, eu estou aqui hoje, não é porque eu estou a ponto de perder, eu já perdi meu trabalho hoje, ou essa semana, perdi meu emprego, perdi minha posição no trabalho. Pastor, eu estou a ponto de perder minha casa, estou a ponto de perder minha moto, estou a ponto de perder a minha vaga na faculdade. Talvez vai dizer, pastor, eu estou aqui, mas segundo os exames que eu fiz, eu estou perdendo a minha própria vida, porque o médico falou que eu estou com uma doença mortal e incurável. Tudo bem. Como eu falei para você, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a perder isso ou aquilo. Mas a questão é, como é que você age diante das perdas? Ou como é que você age diante das lutas e dos problemas que têm se levantado contra você? Porque talvez você não está perdendo nada. Talvez você está com, como eu falei, está com um problema financeiro, está com um problema material, problema conjugal, sentimental, mas não é aquela situação de perda. É uma luta, um problema, dificuldade. Talvez você é uma pessoa perseguida, talvez você é uma pessoa, sei lá, que vive aí sendo vítima, né, da inveja, do mal das pessoas. É um problema que está na tua vida. Mas a questão é como você age e como você se comporta diante do problema, da perda, da luta que se levanta contra você. Porque olha a situação daquela mulher. Você viu o que ela fez? Sim ou não? O filho morreu aonde mesmo? Sentado no seu colo. Eu nunca perdi alguém assim, muito próximo de mim, que eu chegasse lá, o pai, mãe, irmão, ou quem quer que seja, com esse grau de intimidade. Eu perdi vó, perdi tio, perdi primo. Foi doloroso, ruim, mas eu imagino que perder um filho, uma filha, perder um pai, perder uma mãe, um marido, uma esposa, deve ser algo muito triste, muito ruim. Sim ou não? Apesar da Bíblia falar para a gente não se entristecer, para a gente não desanimar, não se abater, mas para a gente ter esperança, não ser aquela pessoa sem esperança como os incrédulos, mas é uma situação difícil. Tão difícil que o apóstolo Paulo fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. É a morte. O maior inimigo da pessoa, na verdade, não é nem o diabo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Mas olha o que a mulher fez. Olha para você ver que atitude. Versículo de número 18 novamente. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Versículo 21. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Olha para cá. Quando o menino morreu, a mãe viu que o coração tinha parado, deve ter olhado a pulsação, né? Colocou a mão aqui no pescoço, olhou no pulso dele, viu que ele estava gelado, viu que não tinha um sintoma de respiração. O que a mãe fez? Ai, meu Deus, tudo está acabando na minha vida. Sim ou não? É isso que ela fez? Sim ou não? Ai, eu quero morrer, minha vida perdeu sentido, e agora? Minha vida perdeu o brilho. Foi isso que ela fez? Sim ou não? Ai, Senhor, por que tu levou meu marido? Outra pessoa me levou? Olha meu filho. Foi isso que ela fez? Sim ou não? Sim ou não, gente? Ela arrancou os cabelos? Ela chorou? Ela entrou em desespero? Mas qual era a situação que ela estava enfrentando? Situação de morte. É por isso que eu estou te perguntando. E você, como que você se comporta diante de situações que, perto da morte, são menores do que essa que você está passando? Eu não estou menosprezando o seu problema, não estou menosprezando, nem estou dizendo que eu não me importo, que eu não vejo o quão doloroso e difícil é o problema que você está vivendo. Mas perto da morte, qualquer problema que eu passo ou você passa, não é nada. Só que muita gente, por um problema menor do que o daquela mulher, faz tudo isso que ela não fez. A pessoa entra em desespero, a pessoa diz, né, que quer morrer, a pessoa diz que a sua vida perdeu sentido, a pessoa fica blasfemando, reclama.
falar com ninguém. E aí? A atitude dessa mulher não foi essa não, gente. Diante da morte do próprio filho que morreu no seu colo, sentado no seu joelho, a mulher ela toma uma atitude de fé. Ela pega o menino no colo, ela sobe até o quarto do homem de Deus, deita o menino ali e depois fecha a porta atrás de si na maior tranquilidade e olha o que ela fez. Ela saiu para fazer o quê? Versículo de número 22. Chamou a seu marido e lhe disse, o que ela disse? Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Olha para cá. O que a mulher fez? Ela chamou o seu marido e falou assim: marido, nosso filho morreu, vai correr atrás do funeral, vai lá na funerária tal, vamos enterrar o menino. Sim ou não? Não. É outra lição, gente. A coisa mais lógica a ser feita era: vamos correr atrás do funeral, vamos correr atrás dos preparativos para enterrar o menino, vamos enterrar ele com decência, vamos dar uma bela fazer um belo funeral para ele. Mas não foi isso que ela fez. Muita gente no dia do problema, da luta, da dificuldade, ela já dá por vencido, ela já dá como certo que não tem jeito, que não tem solução, não tem como reverter, já era, não tem mais nada que possa ser feito. Ela não. Por que ela não enterrou o filho? Por que ela não mandou chamar alguém para fazer os preparativos inteiros? Porque na verdade ela acreditava que o mesmo homem de Deus que tinha falado para ela: olha, você vai ser mãe, você não pode, humanamente falando, já treinou a vida inteira, mas você vai ser mãe. Porque ele falou inspirado por Deus, porque era um homem de Deus. Ela devia crer no coração: olha, o mesmo que me deu aquela palavra é o mesmo que pode também me dar uma direção ou me apontar um caminho para que meu filho possa voltar à vida. É isso que você tem que pensar. Nada é perdido quando se crê em Deus. Todo mundo pode dizer para você que o seu casamento não tem jeito, que a tua saúde não tem jeito, para você mesmo não tem jeito, que é o fim da linha para você. Mas espera aí, você não crê em Deus? Você não serve o Deus do impossível? Você não crê num Deus de milagre, que cura, que liberta, que prospera, que ressuscita os mortos? Então para você não tem nada perdido. Não é o fim da linha para você. Com a sua fé, como eu falei no começo, é o começo de uma nova vida. Mas é uma vida vitoriosa, abençoada e mais do que vencedora. É uma vida onde Deus promete que você vai ver aquilo que os seus olhos nunca viram, vai ouvir aquilo que os seus ouvidos nunca ouviram, que vai entrar no seu coração aquilo que nem o seu coração está preparado para receber. Amém, pessoal? Amém. E olha outra coisa que a gente aprende com essa mulher. A Bíblia fala que ela chamou o seu marido. Para quê? Mandou ele albargar, quer dizer, mandar o moço pegar uma jumenta, arrumar a jumenta lá, preparar ela, para que ela fosse até o homem de Deus e voltasse. Para ir ao homem de Deus e voltar. É outra lição que a gente aprende com essa mulher, sabe por quê? Ela ensina que ela era o referencial de Deus dentro da casa dela. Ela era a representante de Deus dentro da casa dela. Ela era a pessoa que tinha compromisso com Deus. Ela era a pessoa que cria em Deus. Ela era a pessoa que confiava em Deus. E porque ela era a representante de Deus dentro da casa dela, ela não transferiu responsabilidade. Ela não chamou o marido e falou assim: arruma a jumenta, monta na jumenta, vai até o homem de Deus e traz ele aqui. Foi isso que ela fez? Sim ou não? Manda um dos moços arrumar a jumenta, para que eu vá até o homem de Deus e volte. A lição que fica para você aqui, para mim, é essa aqui, olha. Aprenda a assumir responsabilidade. Se você é a mulher de Deus, a representante de Deus na sua casa, assuma com responsabilidade. Se você é o homem de Deus, representante de Deus na sua casa, se é você que tem compromisso com Ele, se é você que confia nele, se é você que entregou a vida para Ele, que tem fé nele, então não transfira a tua responsabilidade para outro. Se tem um problema, não fica como muita gente falando: não, mas o meu marido tem que fazer, minha esposa tem que buscar, meu filho tem que fazer isso, fulano tem que... Não, é você que está aqui ouvindo essa palavra, é você que está aqui buscando a Deus. Não transfira responsabilidades. Você tem que pensar assim: olha, eu vou buscar pela minha casa, pela minha família, porque se eu crer nela, eu e ela seremos salvos, eu e ela serviremos ao Senhor. Eu vou buscar pelo meu casamento. Aí meu marido falou que não tem jeito, ou minha esposa falou que não tem jeito, mas eu creio no que Deus falou, que Deus uniu o homem, demônios ou anjos não separem. Eu vou buscar pela minha vida financeira, pela minha vida material, pela minha vida profissional. Eu vou buscar pela minha prosperidade, porque Deus falou que Ele deseja a minha prosperidade. Ele falou que vai fazer diferença na minha vida, que creio nele. Então eu não posso ficar passando: não, o fulano
Amém, pessoal? Assuma o teu papel de homem de Deus, de mulher de Deus e de representante de Deus na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde você estiver. Assuma o teu papel. Amém? Continua lendo. Olha o que aconteceu. Versículo de número 22. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Olha o que o marido perguntou para ela. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela ao guardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu estou de certo. Olha para cá. A mulher chega para o marido e fala: manda um dos moços arrumar a jumenta para que eu vá ao homem de Deus e volte. O marido vira para ela e faz a seguinte pergunta: por que é que você vai ao homem de Deus hoje? Hoje não é dia de festa da lua nova, hoje não é dia de sábado, hoje não é dia de culto. Por que é que você vai atrás do homem de Deus hoje? E qual foi a resposta dela? Não faz mal. Sim ou não? O que é, pastor? O que a gente pode tirar de lição daí? Quantas pessoas vêm perguntar para você da mesma forma? Você vai na igreja hoje? Mas hoje está frio, olha que frio que está. Você vai na igreja com esse frio todo? Você vai na igreja hoje, olha que calor que está, que quente que está. Mas você não foi na igreja ontem? Você vai hoje de novo? Mas você vai dizimar? Mas por que você vai dizimar? Você vai fazer um voto? Por que você vai fazer um voto? Você vai de novo na igreja? Foi 4 dias, vai de novo? Não é assim que muitas vezes as pessoas vêm perguntar para você? Sim ou não? Mas você vai perdoar aquela pessoa que te fez mal? Mas você vai orar por ela? Mas você vai ajudar a vir as costas para você? Mas você vai fazer isso, vai fazer aquilo? As pessoas muitas vezes, elas nos questionam pela maneira com que vivemos, pelas atitudes que nós tomamos. Só que a maneira que você tem que entender uma coisa: olha, se eu estou vivendo do jeito que agrada a Deus e estou seguindo a direção de Deus, é que nem diz Manhates: antes compete agradar a Deus do que a homens, porque para agradar a Deus você vai desagradar uma multidão de pessoas, e para desagradar a multidão para agradar a Deus. Mas você tem que aprender também a fazer isso, a definir a sua fé. É falar para a pessoa: não importa se está sol, não importa se está calor, não importa se está frio, não importa se está chovendo, não importa se é longe, se eu estou cansado, não importa se eu fui ontem, hoje, se eu fui 3 vezes na igreja no dia, não faz mal, eu vou de novo. Eu vou de novo. Porque eu te pergunto: é pela tua fé ou é pela fé deles que Deus vai agir na sua vida? Hein, gente? É pela tua fé ou pela fé deles? Quantas vezes Jesus fala: seja feito conforme a tua? Em outras passagens ele fala: seja feito como crestes. Ele não fala: seja feito conforme a fé do teu marido, do esposo que lá em casa, seja feito conforme a fé do fulano, ou do cicrano, ou do beltrano. Não, ele fala: seja feito conforme a tua fé. Tem que aprender a defender a sua fé. Entenda, ela não brigou com ele, ela não bateu um pouco com ele, ela simplesmente foi decisiva e definitiva. Não faz mal se hoje não é um dia especial para mim na igreja. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que só vai vir na igreja na concentração de fé, tem gente que só vai vir na igreja na Santa Ceia, tem gente que só vai vir na igreja, né? Aí não é nenhum momento especial, é só quando ela está apertada, só quando ela está com um problema, só quando tem um azedo no caminho dela, é que ela vai correr para Deus. E o crente verdadeiro não é isso. O crente verdadeiro ele pensa assim: olha, a casa do meu pai é a minha casa. Assim como eu habito, como eu moro na minha casa, onde eu vivo com meu marido, com minha esposa, com meu pai, com minha mãe, com meus filhos, eu tenho que habitar e morar na casa do meu pai, do meu Deus celestial. Porque para e pensa, a vida que você começou a viver com Deus aqui é o início de uma vida que você vai começar a viver com Deus lá no céu. E lá no céu você vai ter que estar todo dia na casa do pai? Sim ou não? Ou você vai querer estar um dia na casa do pai e um dia na casa do diabo? E aí? O que você vai querer? Não é todo dia na casa do pai? E por que você tendo a oportunidade de estar na casa do pai também? Por que você se deixa influenciar pelas pessoas? É verdade, né? Tá frio hoje, né? Eu fui ontem, é verdade, né? Aí entra lá, faz um cobertor, uma pipoquinha, um chocolate que é gostoso, muito bom. Mas pode fazer isso depois da igreja. Não precisa deixar ninguém na igreja para fazer isso. Não dê ouvidos à opinião das pessoas. Porque se você olhar para elas, você vai ver que elas têm problemas. Você vai ver que elas estão na derrota. Você vai ver que elas estão passando
você vai ver que elas estão com o diabo pintando e bordando na vida delas. Só que, e muitas vezes tenta tirar você do seu foco, do seu caminho. Por isso que a mulher até falou ali pro moço: olha, guia-me, anda, não detenhas, não olha para a direita, não olha para a esquerda, só para a hora que eu te falar. Quer dizer, não dá ouvidos para ninguém, vai direto ao homem de Deus. Amém, pessoal? Continua lendo. Olha o que aconteceu. Versículo de número 24. Então fez ela albardar a jumento e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu o disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vindo lá de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Olha para cá. Quando aquela mulher se encontrou diante de um problema, de uma situação difícil, para onde que ela correu, gente? Para onde que ela correu? Para onde que ela correu? Ao homem de Deus. É incrível como hoje, quando as pessoas elas têm problemas, elas passam por uma situação difícil, uma dificuldade, e mesmo elas estão dizendo ser convertidas a Cristo, ter entregado a vida para Cristo, infelizmente, há homens e há mulheres que, ao invés de correr ao encontro de um homem de Deus, um pastor, um obreiro, de uma pessoa de Deus, um conselho de Deus, para poder buscar uma direção, para poder tomar um rumo, de tomar uma decisão baseada na palavra de Deus, tem gente que faz o contrário. A pessoa no desespero, por causa do problema da luta, que não é desculpa nenhuma para tomar tal atitude, tem gente que corre atrás de Deus, tem gente que ainda vai correr atrás de cartomante, tem gente que no desespero vai no centro de macumba, vai no centro espírita, vai tomar um passe, e vai isso, e vai aquilo. Você pode falar que é desespero, você pode falar que não pensou, pode falar o que você quiser, mas se você é crente de verdade, se você realmente diz que crê no Senhor Jesus, você jamais vai correr atrás dessas coisas aí. Porque se você correr atrás dessas coisas, você está aqui no desespero. É que nem a porca lavada que voltou para o lamaçal, é que nem o cão que voltou a lamber o seu próprio vômito. Porque uma pessoa convertida de verdade, ela só tem uma coisa na sua cabeça: o Senhor Jesus. E alguém que tem a palavra do Senhor Jesus na ponta da sua língua, a direção do Senhor Jesus. Mais ninguém, o resto para ela é resto e nem existe. Essa que é a verdade. Essa mulher tendo problema não corre atrás de qualquer um, não. Aí vou ver que conselho que a minha mãe dá, vou ver que conselho que meu pai dá, aí vou ver que fulano de tal lá de uma abençoada. Não, ela correu atrás do homem de Deus. Quantas vezes eu já vi pessoas quebrarem a cara, porque ao invés de tomar a decisão contra essa mulher, tomar a atitude contrária dela. Vai aqui, há uma revelação. Vai lá, uma profecia. Vai lá, Deus mandou falar. Passa um tempinho, a pessoa está aqui, de volta, diante do pastor, diante do obreiro, que ela podia ter confiado, que ela podia ter procurado, poderia ter colocado em sua situação. Como é que ela volta? Que nem um vaso quebrado, caquinho, toda destruída, toda derrotada, toda fracassada, toda cheia de problema, e muitas vezes até endemoniada. Muitas vezes chega na situação até que, pastor, meu marido vai embora, minha esposa vai embora, pastor, por quê? Porque foi atrás do que não devia, quando deveria ter vindo ao lugar certo e à pessoa certa, que é a casa de Deus e ao homem de Deus. Amém, pessoal? Porque não é que você vai ter que vir atrás de homem, mas quando você vem para a casa de Deus, você tem que vir com esse propósito: olha, eu vou buscar a Deus, porque se tem alguém que pode mudar a minha vida, trazer solução para o meu problema, se tem alguém que pode me dar a vitória, esse alguém é Deus. E olha que interessante a lição que essa mulher dá para a gente aqui. Olha que lição. O homem de Deus de longe, ele estava no morro, no Monte Carmelo. Aquela mulher no lombo, imagina aquela mulher no lombo do jumento, né? Isso tem que ser, né? Como é que devia ser a cena, né? Em cima do lombo do camelo, da jumenta lá, subindo o morro, né? O camelo, né? É um carro, né? Veloz, né? Para sua tartaruga. Tão veloz que é. O homem lá de cima olhando, né? De longe ele viu a sunamita. Falou para o seu ajudante: olha, lá vem a sunamita, vai ao encontro dela e pergunte a ela: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E qual foi a resposta dela? Qual foi a resposta dela? Como alguém pode falar que vai tudo bem diante do qual o filho morreu no seu
colo, no seu joelho. Você está vendo como que essa mulher ensina muita lição para a gente? Porque se essa pergunta fosse dirigida para você, chegasse um amigo, um parente, ô meu amigo, minha amiga, ô meu irmão, minha irmã, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu namorado? Vai tudo bem com a tua vida financeira? Vai tudo bem com a tua vida espiritual? Como é que você está? Quem tem andado? Quem tem passado? Não são perguntas que constantemente nós ouvimos? Sim ou não? Sim ou não? Mas aí é que está. Muitas pessoas diante de uma pergunta dessa, é a oportunidade que ela estava esperando para abrir a boca e senta que lá vem conversa. Você tem que aprender uma coisa, olha, por que aquela mulher falou para o ajudante, vai tudo bem? Porque ela não sentiu confiança naquele momento. Porque ela entendeu assim, olha, eu não posso abrir a minha vida e falar dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas intimidades com quem eu não confio. Com alguém que eu sei que não é confiável. E a Bíblia diz isso: maldito o homem que confia no homem. Agora, muito crente, sabe o que parece? Perdão pela expressão que eu vou falar aqui, a mulherada sabe que eu vou falar, é verdade. A vida de muito crente é que nem um salão de beleza, onde tudo se sabe e onde tudo se conta. É ou não é, mulherada? Vai lá e conversa de tudo quanto é coisa que sai. É ou não é? E é nessa conversa que vai e que vem, que uma pessoa fica sabendo tudo a respeito da vida do outro. Tem pessoas que sabem tudo a respeito do marido daquela mulher, da esposa do homem, do filho, da sua intimidade, da sua vida financeira, da sua saúde, da sua vida espiritual. Mas por quê? Porque eu creio que uma pergunta dessa já abre um bocão, né? Desse tamanho, faz um orelhão do telefone e abre a boca, põe a boca no mundo. Aí daqui a pouco, quer dizer, o problema dela está lá no meio da torcida do Flamengo e do Corinthians, que diz que é as maiores torcidas do mundo, quer dizer, está na boca do mundo inteiro. Você tem que aprender uma coisa: não abra a tua vida com ninguém. Não fique falando a sua intimidade, os seus problemas, as suas dificuldades com ninguém. Pastor, mas é minha melhor amiga. Pastor, é minha mãe. Pastor, é minha irmã. Pode ser quem for. Se não é de Deus e não é confiável, fecha a boca e não abra uma vírgula da tua vida para ninguém. A questão é essa. Essa mulher ensina essa lição. Pastor, mas vocês perguntaram para mim, vai tudo bem? Eu vou falar o quê? Não vou falar que está tudo mal, não vou falar que está tudo bem. Vai falar que tudo bem. Tem gente que até entende mal isso aí, né? Então, pastor, é por isso que quando eu chego aqui, o pastor dá paz, irmão, tudo bem? Eu falo tudo bem, mas na verdade está tudo mal. Aquela mulher não falou tudo bem por falar, porque na verdade ela acreditava no coração dela que ainda tinha jeito, que ainda tinha solução. Porque se for para você falar para a pessoa, se a pessoa perguntar para você, vai tudo bem? E você falar assim, vai tudo bem, mas falar só por falar, também não adianta. Você tem que falar naquela convicção, está tudo bem. Aí quando alguém chegar e falar, está tudo bem? Ou eu vi seu filho usando droga, vi seu filho sendo preso, vi seu marido, seu marido com outro, sua esposa com outro. Olha, eu fiquei sabendo que você perdeu o emprego, está endividado, você está na situação. Está tudo bem? Está tudo bem. Mas por que está tudo bem? Porque eu creio que Deus vai me dar a vitória. Está tudo bem, porque eu creio que Deus vai reverter essa situação. Amém, pessoal? Outro dia eu conversei com uma moça aqui, e na conversa ela estava passando por um problema sentimental. E ela veio do problema que a gente sempre fala aqui, olha, cuidado com a tua vida sentimental. Que a tua vida sentimental, se você não cuidar dela, sua vida sentimental, sua vida conjugal, se você não cuidar dela, e você começar a dar ouvido para os outros, você começar a ter problemas na área, não reagir, não buscar em Deus para mudar, cuidado. Porque na vida sentimental que a gente sempre vê acontecer a mesma coisa, afeta o psicológico da pessoa, afeta o emocional, afeta a vida financeira, a vida material, afeta a saúde. Todas as demais áreas da vida da pessoa acabam sendo afetadas por causa de uma só vida, por causa de uma só área da vida dela, a sentimental ou a espiritual. Então, há duas áreas da sua vida que você tem que cuidar, tem que zelar e tem que buscar em Deus mesmo, para que esteja muito abençoado. Porque se elas estiverem abençoadas, as outras demais áreas da sua vida também vai ter uma beleza. Essa pessoa com problema na vida sentimental começou a afetar a saúde dela, começou a ficar doente. Por causa que começou a ficar doente, começou a faltar no trabalho, começou a afetar a outra área. Olha para você ver. Aí ela veio outro dia, eu conversei com ela, e deu conselho, fazia algumas semanas já estava conversando, aconselhando. Fiz oração para ela, aí era esse tipo de pessoa que eu falei, com problema, na hora do desespero, da correria,
correu atrás de cartomante, e disso, e daquilo. Eu tinha orado algumas semanas para ela, orei aquela oração que é para arrepiar mesmo. Nada. Saiu daqui perfeitinho, abençoado. Outra semana, dá ouvido. Fui fazer outra oração para ela, manifestou uma capetada que só vai arrancar os bancos que você está sentado no lugar. Por quê? Porque no desespero foi atrás dessas coisas. Fiz a libertação, tal, tudo, ficou bem, se estabeleceu, entendeu, a burrice que fez. Amém? Aí no coração eu senti, Deus falou muito forte, olha, dá um conselho para ela não abrir a situação dela para ninguém no trabalho dela ou quem estiver à volta dela. Eu peguei e falei assim, olha, Deus me falou, tocou muito forte no coração para te dar um conselho. Não fale do que você está vivendo, nem do que você está passando com ninguém no seu trabalho. Nem com o melhor amigo, nem com a melhor amiga, nem com isso, nem com aquilo. Aí ela já vem naquela cara, né? Pastor, tarde demais. Ela falou, pastor, por que você está falando isso? Eu falei assim, olha, imagina a situação. Hoje você veio aqui, você buscou a Deus também. Você falou que foi passou pelo médico, porque você afetou a sua saúde e você está mal. Você vai levar um atestado lá para a sua patroa, lá no seu trabalho. Mas lembra daquela tua amiga, ou melhor amigo que você disse que falou para ela da tua vida sentimental? A patroa chega e pergunta, fulano não veio trabalhar hoje, alguém sabe o que aconteceu? Você falou para ela que era vida sentimental, é ou não é? Aí você chega lá, no outro dia para a patroa, está aqui no atestado, estava doente. Só que na cabeça da patroa está aquilo que a menina falou. Ela faltou porque falou para mim que estava com um problema no namoro, que o namorado dela estava assim, assado. Consequência? A patroa não aceita o atestado, manda a pessoa embora para a rua. É ou não é? Para você ver. Tem que aprender a fechar o bico. Tem que aprender a não abrir a sua vida, a sua intimidade, o que seja, com ninguém. Quer um conselho, uma direção? Vem conversar com o pastor, vem conversar com o obreiro, com aquele obreiro, aquele que você confia, que você deposita a sua confiança. Vem conversar, mas não toma uma atitude como essa. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Amém. Continua lendo. Olha o que aconteceu. Versículo de número 25 novamente. 25 não, 26. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Olha para cá. Vou resumir um pouco, que é meio longo. Essa mulher tomou todas essas atitudes de fé, como você ouviu na palavra, e olha o que aconteceu então. Versículo de número 32. 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Olha para cá. Por causa disso, a mulher se pegou aos pés do homem, abraçou os seus pés. O profeta então foi com a mulher, com a sunamita, até a casa dela. Chegando lá, a Bíblia fala que ele entrou, fechou a porta atrás de si, subiu até onde o menino estava, fechou a porta e orou ao Senhor. Versículo 34. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino, o quê? Você entendeu? O menino estava em cima da cama, o profeta subiu em cima da cama, colocou as suas mãos sobre as mãos dele, os seus olhos rente aos olhos dele, sua boca rente à boca dele, seu corpo estendido sobre o corpo dele. E a Bíblia fala que quando o profeta fez isso, a carne do menino aqueceu. Você sabe o que acontece quando a pessoa morre? Diz que fica gelada, assim não. Eu tenho que às vezes a gente vai fazer memória e as pessoas lá, tocando, Tem gente que toca, porque fica sem jeito, constrangido, mas tem gente que toca só para ver se o defunto é gelado mesmo, Mas quando você vê, natureza normal da gente, a pessoa está viva, por causa do sangue, que corre pelo nosso corpo, nossa veia, o nosso corpo ele fica aquecido, não é verdade? Às vezes a gente até sente o frio batendo na pele, mas por dentro parece um motor de carro, Está queimando, está aquecido, está fervendo, não é verdade? Sim ou não? Olha o que aconteceu. Versículo de número 35. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E
e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Vê? Ele subiu, fez todo aquele ritual, fez a direção que Deus deve dar para ele na hora. A carne dele desceu. Ele desceu, andou para lá, andou para cá, andou para lá, andou para cá, tornou-se o piso sobre a cama, colocou a mão de novo sobre as mãos do menino, o olho sobre o olho, a boca sobre a boca, o seu corpo estendido sobre ele. A Bíblia fala: o menino espirrou quantas vezes? 7 vezes. E o quê? E o quê? E o quê? Veja, espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Olha para cá. Ou seja, o menino que havia morrido foi ressuscitado. Amém, pessoal? Mas, pastor, o que é esses 7 espíritos que saíram dele? Esses 7 espíritos que saíram do menino é como se fossem os demônios que haviam entrado na vida dele, para roubar a vida dele, para matar ele. É como se aqueles demônios tivessem saído. Saiu o demônio, saiu o espírito de morte, entrou a vida novamente. Por causa de todas as atitudes da mulher, porque ela não desistiu, porque ela se comportou como uma mulher de fé o tempo todo, mesmo diante da impossibilidade, mesmo daquela situação que tudo dizia que estava perdido, ela se comportou como uma mulher de fé, tomou atitudes de fé e o milagre aconteceu. É a mesma coisa. Você ouviu a palavra? Toma suas atitudes de fé, se comporta como um homem de fé, como uma mulher de fé, haja, ou seja, tem atitudes de fé, e o que aconteceu na vida deles vai acontecer na sua vida. O que aconteceu, pastor? Milagre. Milagre não aconteceu? Sim ou não? Creio. Vai acontecer o milagre no teu casamento, vai acontecer o milagre na tua saúde, vai acontecer o milagre na tua família, vai acontecer o milagre no teu marido, esposa, filho, vai acontecer milagre nessa lá que você está necessitando. E assim como aqueles demônios saíram através do Espírito, na oração que você fizer aqui hoje, o demônio está amarrando a tua vida, está tentando trazer doença, destruição. Esse demônio vai sair também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então levanta suas mãos para o alto, bem alto, levanta para o alto, fala assim comigo: Senhor meu Deus, eu te peço, o Senhor me ajude a ser como esta mulher, a ser uma pessoa de atitude, mas atitude da fé, na tua palavra, que eu, seguindo os passos dela, também receba do Senhor meu milagre, a minha bênção, que a minha vida seja mudada, transformada, que a minha vida seja de fato vitoriosa, e muito mais do que vencedora. Nesta fé, eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos fazer o seguinte, então. Você vai ficar com essa palavra no teu coração. Vamos fazer a coleta. Pega na tua mão o teu dízimo, a tua oferta.